Quem usa água mineral, água de galão, comprado, meio a meio, né? Ótimo. Só que assim, tem uns relatos dizendo assim, Marcelo, se eu consumo água numa quantidade correta, que é no mínimo 2 litros, né? O meu organismo deveria funcionar já de forma correta. Que só o fato de eu beber uma água boa, entre aspas, meu organismo deveria estar funcionando melhor. Quem toma água no mínimo de 2 litros por dia aqui? No mínimo. Quem bebe menos que isso? Tá. Bom, tem pessoas que relatam o seguinte: eu bebo 3 litros de água e continuo tendo retenção de líquido, eu tenho problema de enxaqueca, eu tenho ressecamento no intestino. O porquê? A quantidade está correta, mas será que essa água que ela está consumindo é correta? É porque a água ela tem várias características, né? E nós só conhecemos uma, que é a pureza. Além da pureza da água, existe o fator de condutibilidade, tensão superficial, ORP, que é a condição antioxidante, e o pH. Então nós só conhecemos uma, que é a pureza. Alguém pega no rótulo de uma água mineral e lê o que está tomando? Lê? Poucas pessoas? Às vezes. Às vezes, né? Sempre. Sempre, parabéns. Mas aí a gente vai lá e olha ali. Poucas pessoas fazem, mas quando vê um pH, o ideal para se consumir entre 7 para cima. Mas tem muitas águas que tem um pH muito abaixo disso. Tem águas famosas que trabalham com propaganda em televisão e tem um pH terrível, né? Só que a população, no geral, não conhece isso. Em várias palestras que nós fazemos, a gente pergunta: alguém sabe o que é pH? E, assim, num público de 50 pessoas, 4, 5 pessoas só levantam a mão. Ou seja, não tem esse conhecimento e é muito importante. Bom, pureza, então, seria o quê? Uma água limpa, sem resíduos, sem cloro, sem contaminantes, ou seja, uma água potável. Então essa é a água que a maioria consome e que a maioria conhece. A parte de condutibilidade é a condição de minerais que essa água tem, porque uma água, se não contiver minerais, ela não tem a possibilidade de fazer a transmissão de corrente elétrica, por isso condutibilidade. Então, se eu tenho uma água boa, uma condição de minerais interessante, o fator de eu pensar em levantar o meu braço, eu penso em levantar e levanto, é essa condutibilidade que faz isso, que é essa corrente imediata que eu tenho nesses meus reflexos. Se eu tiver uma condição baixa de condutibilidade, eu não consigo fazer isso. Meu reflexo é lento, ou quase não tenho. Tá? Agora vamos falar então dos 3 principais fatores de pH, que a maioria das águas não tem essa condição para que ela seja potável e funcional, que é o pH, ORP e tensão superficial. Então, primeiro, o que é pH? Todo mundo entende certinho o que é pH? Quem sabe certo, levanta a mão. E quem não sabe, pode levantar, não tem vergonha. Então, a maioria ouviu falar o que é um pH, mas de fato não entende o que é esse pH. Então, o pH é uma medição para todos os líquidos, que é o potencial hidrogeniônico de uma água, ou seja, uma contagem entre hidrogênio positivo e negativo, dentro do equilíbrio delas, que se dá esse pH. A escala geralmente é de 0 a 14, e o centro, que é 7, é o indicador neutro, ou seja, o equilíbrio entre os hidrogênios. Tá? Então, nessa escala, tudo que é abaixo de 7 é ácido, tudo que é 7 é neutro, e tudo que é acima de 7 é alcalino. No nosso universo, existem vários tipos de seres vivos. Em cada povo, cada ser vivo depende de um pH. Ou seja, para que tenha uma vida interessante, tem que ter um equilíbrio de pH. Agora, depende do ser vivo, esse pH pode ser ácido ou pode ser alcalino, né? Isso é tão verdade que, vamos supor, se não se controlar um pH de um aquário, de repente o peixe precisa de um pH 7,5. Eu só vivo colocando uma água 6, esse peixe sobrevive? Não. Tanto é que o pH é importante. Eu posso alimentar bem esse peixe, mas se o pH não estiver adequado, o meio ambiente dele não estiver adequado, eu mato o peixe. Agora, para os seres humanos, o pH ideal corpóreo é entre 7,35 a 7,45. Por que o ideal? Porque esse pH é o pH sanguíneo. Se ele estiver abaixo, eu adoeço. Se eu estiver muito acima, eu também adoeço. Mas geralmente eu estou abaixo. Quando o pH corpóreo começa a descer,
eu abro portas para que as doenças se instalem, tanto as degenerativas quanto as doenças adquiridas por bactérias, por vírus, etc. Porque geralmente um pH baixo, as células não trabalham com uma função adequada e as bactérias gostam disso, então elas se proliferam nesse meio. Tá? E o que danos importantes essa acidez no meu corpo pode causar? Danos cardiovasculares, obesidade. Então, se eu tenho excesso de acidez, provavelmente eu vou ganhar sobrepeso. E se eu não cuidar disso, eu vou me tornar obeso. Não, né? Mas a pessoa se torna obesa, pedra nos rins, problemas hormonais, envelhecimento precoce, osteoporose, dores nas juntas, baixa energia, isso é fato, tá? Que seria a fadiga crônica, pessoas que vivem cansadas, dorme, acorda, estou cansado. Pode descansar o quanto for, ainda continua cansada. Problemas estomacais como gastrite, problemas intestinais, inclusive o câncer. Existiu na década de 30, né, um médico alemão, o Dr. Otto, que ele ganhou um prêmio Nobel comprovando que uma célula cancerígena não sobrevive em ambiente alcalino. Se eu manter o líquido extracelular num pH adequado, esse câncer, essa célula cancerígena não se desenvolve. Então é muito importante manter esse pH. E como que eu vou manter então esse pH do meu organismo? Alimentação, eu preciso, porque existe hoje os alimentos ácidos e os alimentos alcalinos, né? Geralmente os alimentos ácidos são os industrializados, os processados, e refrigerantes, cervejas e assim por diante. Se na minha dieta está presente a grande parte do meu prato que eu consumo esse tipo de alimento, provavelmente eu vou ser aí um doente futuro. A médio e longo prazo, meu organismo vai sofrer. O que é interessante? Então, aí as pessoas imaginam, né? Então, eu preciso controlar radicalmente o que eu como, o que eu bebo. O meu organismo, nosso organismo, existe um sistema chamado tamponário, né, que é um calibrador do pH. Então, quando estiver baixo, ele regula, quando estiver alto, ele também regula. Só que como que ele tem essa condição? Dependendo da reserva de minerais que o meu organismo tem. Se eu tiver uma reserva interessante, esse mecanismo tamponário funciona correto, mas ele vai buscar essa reserva. Então, por isso que eu preciso me alimentar de alimentos com cinzas alcalinas para que isso tenha uma reserva constante para a minha vida inteira. Agora, se existir uma deficiência, ele começa a buscar em outras fontes. Por exemplo, nas minhas articulações é rico em magnésio, não é? Então, se eu não tenho uma reserva própria, esse sistema tamponário começa a buscar essa reserva de magnésio para controlar o ácido base do sangue. E se a parte da articulação tiver um consumo constante por vários anos, se eu tenho problema de articulação, perda da articulação, o que eu gero em questão de doença? Artrite, artrose e várias ites mais que são a parte de inflamação. Então, esse mecanismo tamponário, ele nos deixa vivo, porém, a médio e longo prazo pode me causar vários tipos de doenças degenerativas que o nosso próprio corpo produz numa tentativa de equilibrar o pH. Por isso, a alimentação ou consumir produtos com cinzas alcalinas é importante. Só para ilustrar, o que no nosso meio de consumo, o que é positivo, o que é um ORP positivo, o que é oxidante, o que eu não deveria consumir em grande quantidade, né? A maioria das águas filtradas, compradas, minerais, elas têm um ORP em torno de 200 positivo. Então já são oxidantes. Então uma água, ela é pura, por isso que eu falei, então não adianta ser só pura. Ela é pura, mas ela é oxidativa, então ela melhora de um lado e piora do outro. Ela pode ter pura, um pH bom, acima de 7, mas também pode ser oxidante. Não é só porque ela tem um pH bom, alcalino, ela é antioxidante. Ela pode ser com pH alcalino e ser também oxidante. Os isotônicos, todos eles são oxidantes, eles têm um ORP positivo. E todos, sem exceção, todos os refrigerantes, desde um H2O a uma Coca-Cola. Um H2O hoje, a gente fez uma medição, tem um pH, um ORP em torno de 400 positivo. E o refrigerante, a Coca-Cola, aqui eu posso falar, não está filmando? Tá?
A Coca-Cola tem 8,6 positivo, ou seja, é extremamente oxidante. Por isso que ele é um oxidante em relação ao envelhecimento precoce, em celulite, em gastrite, todo mundo reclama disso, né? Por quê? Justamente por isso. Além do pH dele ser 2,5, extremamente ácido, é extremamente oxidante. Então ele é muito, muito danoso. E o que é o contrário, que é o ORP negativo, que é o antioxidante de forma natural, que é a vitamina C de uma laranja, que ele fica em torno de 0 a 100 negativo, então isso já é um bom antioxidante. O chá verde, que é um costume dos orientais consumir diariamente o chá verde, e até mesmo isso prova a longevidade dos orientais por ter mais idade, com mais saúde, é pelo consumo. Um deles seria pelo consumo do chá verde diário, porque é um tremendo antioxidante por ter um ORP negativo em torno de 100. E tem algumas águas que chegam até 300 a 400 negativo, extremamente antioxidante. Que é, quanto mais antioxidante, quanto mais negativo, melhor. Então, pela conclusão é o seguinte, né? A oxidação da molécula biológica normal pelo oxigênio ativo é bloqueada. Então, quando um líquido contém esse tipo de doador, conseguimos bloquear essa oxidação. Então, o meu corpo passa a funcionar de forma correta. E nesse último slide, só para a gente fechar esses 3 itens, aqui eu consegui um relato de um médico que trouxe a microbiologia para o Brasil, que é o Dr. de Felipe, né, que a água rica em hidrogênio, que seria o hidrogênio negativo, com ORP negativo, que é chamada também de água reduzida por eletrólise. Ela protege o DNA, o RNA e proteínas da lesão oxidativa. O hidrogênio possui um elétron na camada de valência e assim possui uma ação redutora, antioxidante. Quando a gente fala água reduzida, seria uma água antioxidante, principalmente contra o grande vilão da história oxidativa, o radical hidroxila, e também contra o radical peroxinitrito, fato esquecido por muitos médicos, ele mesmo comenta, incluindo ele próprio. Acresce o hidrogênio, que o hidrogênio, por ser molécula muito pequena, chega facilmente nas mitocôndrias e no núcleo das células. Ou seja, o nível de um redox negativo de uma água é tão importante que ele já trabalha no nível celular. Não é apenas, eu bebi uma água eletrolítica e tive melhora disso ou aquilo. O mais importante é que ele interfere ou melhora em nível de DNA, em nível celular, em nível mitocondrial, que é muito interessante. Tá? Então, assim, fechando essas águas, não adianta ser apenas pura ou com condutividade. Né? O mais importante desses 5 itens seria essa condição de redox negativo, ou seja, ela ser antioxidante. E todos os trabalhos científicos feitos através de uma água desse porte sempre foi através da antioxidação. Bom, como é extremamente difícil encontrar essa água normal, como foi falado, uma água filtrada eu tenho um redox positivo, um ORP positivo, uma água comprada mineral também tem. Então, como eu encontrar essa água? Foi feita uma pesquisa e ao redor do mundo são só apenas 8 fontes que contêm uma água com essas características, com as 5 completas. Que um dos exemplos é no México, na cidade de Tlacote, em Lourdes, na França, e na Alemanha. Aqui são alguns exemplos, fora mais 5 fontes, que pela bênção da natureza, essas águas tinham exatamente esse equilíbrio desses 5 elementos, dessas 5 características. Né? Os 3 principais, uma ou outra consegue, mas os 3 principais, que é o pH, a micromolécula de água e o redox, não se encontravam em nenhuma outra a não ser dentro dessas fontes. Então, um grupo de pesquisadores japoneses estudaram profundamente essas águas, viram os benefícios que elas proporcionavam. Como não tínhamos acesso a nenhuma fonte fácil, fizeram uma tecnologia, montaram um equipamento que pudesse reproduzir esse tipo de água de forma tecnológica. Ou seja, para que a maioria da população pudesse ter acesso a esse tipo de água. Uma água curativa, chamada de água da vida ou água medicinal. Então, a empresa Shanson, inicialmente japonesa, ela existe há mais de 30 anos, né, distribuindo esse tipo de tecnologia. Hoje sediada em Taiwan,
100% com a tecnologia japonesa, desenvolveu um equipamento, como eu disse, já comercializado lá fora há mais de 30 anos, e no Japão é utilizado em hospitais. Tem clínicas e hospitais que elas se especializaram somente com esse tipo de água. Então o paciente se interna e o tempo que ele fica lá dentro é somente tratado com esse tipo de água. Em vários tipos de doenças, né? E como que funciona então essa tecnologia? Seria um aparelho desse. A água da rede, né, aqui a Sabesp nos entrega, entra por um sistema filtrante que esse aparelho tem, faz um processo de, aí sim, o primeiro processo de limpeza, cloro, resíduos, metais pesados, enfim, eu faço a purificação desse tipo de água. Após a purificação, ele entra numa câmara chamada câmara de eletrólise, e essas placas de eletrólise, elas são controladas por um computador, um microprocessador. É feita uma descarga elétrica nessas águas, onde ela consegue fazer a divisão da água boa da água ruim. Ela divide, ela identifica e separa, sai por canais diferentes. E na água de consumo, nós conseguimos essas três características da água, além de ser pura, né? Então vamos calibrar esse pH. Então vamos supor, qual que é o ideal para consumo? Conforme o estudo, né, de especialistas, médicos, enfim, o ideal para consumo hoje de um pH é em torno de 9,5 a 10. Alguém já viu uma água mineral com esse pH? Quem olha, difícil. Mas a de virar tem 10 e 29. Só que eu não sei se os outros itens. Exatamente, não tem. Se tem. Parabéns, mas não tem. Então aí que está o ponto. As águas às vezes têm uma característica e faltam as outras. Por que a água de Ibirá ela tem esse pH extremamente alto? Devido à condição de minerais. Ela tem lá uma quantificação de sódio, de magnésio, enfim, bem alta nessa água, por isso que ela se torna alcalina. Enxofre, vanádio, né? Não que seja ruim, o pH é bom, mas especialistas aqui no Brasil estão alertando ao consumo desse tipo de água a médio e longo prazo, porque é uma água enriquecida com minerais. Então eu preciso de uma água dessa, preciso. Mas como que o meu organismo está processando isso? Quem tem problema de insuficiência renal, por exemplo. Porque se eu tenho uma água com uma condição mineral maior, eu forço o meu rim a trabalhar mais. Eu tomei água na fonte Saracá, assim, não. Na fonte? Lá em Ibirá. Então, porque assim, o ponto de ser o pH mais alcalino, a gente precisa tomar muito cuidado, justamente por isso, pela condição de minerais. Porque esse estudo que foi feito nessas fontes milagrosas, elas tinham um pH mais alcalino, não por quantidade de minerais, e sim pelo processo iônico. Porque se eu tenho uma quantificação de elétron maior na água, eu tenho um pH mais alcalino. Marcelo, nesse processo de você ligar esse aparelho à água da Sabesp, o que foi constatado, não sei se vocês verificaram, em termos de impureza, nesse processo de limpeza que você tinha falado agora há pouco? Então, O que apareceu? Então, na verdade, assim, até foi vários clientes nossos que fizeram esse tipo de teste. Existe um padrão pelo Ministério da Saúde, a quantificação de minerais, enfim, que são tolerantes para que a água seja potável. Existe um padrão. Quando o nosso cliente fez esse teste, ele fez antes de passar no aparelho e depois. Então, todos os índices contaminantes ou que poderiam prejudicar, todos eles estavam muito abaixo do nível tolerável pelo Ministério da Saúde. Ou seja, a parte de purificação é bem interessante também, né? Só que aí que eu digo, a parte passar para a prática, né? É verdade. É só na teoria. bom, então assim, a parte de impureza é tranquila. Só que nós falamos em processos filtrantes, hoje existe o órgão Inmetro, né? Melhorou? Tá bom? O órgão Inmetro, que ele regulamenta essa parte, é um órgão extremamente sério, né? Porque ele faz todos os testes. E por incrível que pareça, eu também não sabia disso, o Inmetro não tem como burlar, não existe um esquema lá dentro, porque o Inmetro em si, ele não faz testes, ele acredita laboratórios para que eles façam por eles.
E esses laboratórios são auditados periodicamente. Então não existe bola. Então todos os testes feitos é determinado pelo Ministério da Saúde. A quantificação disso, daquilo, é tudo muito bem equilibrado. Então um filtro que tenha a certificação Inmetro pode ficar tranquilo para ser utilizado com segurança. A gente poderia utilizar água mineral, passar pelo aparelho, porque as águas minerais, se ela tem um pH bom, não tem os outros itens lá, de condutividade, extensão superficial e tal. Pode ser você utilizado. vai ter menos trabalho do aparelho também. Na verdade, o sistema filtrante não precisa ser colocado, né? Somente a parte tecnológica. Sim. Qual é a ação da prata coloidal na água? Prata coloidal é bactericida, essa é a função. Então ele entra na parte filtrante. Tanto é que o nosso sistema filtrante ele tem a prata coloidal, fibras de coco, carvão ativado e uma membrana para retirada dos sólidos e as menores partículas. Então essa parte que se nós somos assim, fazer uma pesquisa em mercado, existem várias empresas que têm realmente um bom sistema filtrante. Só que aí nós ficamos só na parte pureza e condutividade devido aos minerais que nela já contém. Agora, e as outras três principais é o que faz a diferença numa água. Uma perguntinha sobre a imantação da água. Isso qual a influência que tem e se o aparelho tem? Tá. Então, imantação na água é o seguinte. Ímã, por que é ímã? Porque ele gera várias linhas de força chamadas em Gauss. E tanto é que um ímã é medido em Gauss. Se é 50 Gauss, 100 Gauss, 300, 500, assim por diante. Quando ele é colocado numa água, com essa linha de força que ele exerce sobre as moléculas de água, ele consegue organizar as moléculas. Aí entra na parte da hidratação. Se eu tenho uma formação das moléculas de água mais harmônica, quando eu consumo essa água, a hidratação é mais interessante. Ponto. Agora, o que o nosso equipamento faz? Entrando ali, ele quebra essas moléculas de água, separa o que é ácido e o que é alcalino. Quando ele faz isso, uma molécula, que a gente acabou de falar da macromolécula, de 12 a 15, eu consigo reduzir ela para 6. Então, nenhuma outra técnica se consegue fazer isso, além da eletrólise. Então, esse é o meu diferencial. Imantação na água é boa? Sim, é interessante. Qual que é a função? Hidratar. Eu poderia fazer uma observação e ao mesmo tempo uma pergunta. Claro. Os tecidos que são cancerígenos é a presença da água que eu chamo de água desestruturadora, que é aquela do pH no mundo de clusters. Né? Desculpa, o cluster é bem grande, né? O macro, como você colocou aí. Esse processo pode inclusive ser utilizado no tratamento de câncer de uma pessoa. Sim. Então, porque assim, quando a gente fala em câncer, o que é câncer? É uma molécula, é uma célula ali totalmente fora do comum, que a gente falou ali, uma célula mutante, porque ela perdeu o elétron, recebeu cargas negativas, toxicidade. O ambiente que ela vive não é apropriado porque é um ambiente mais acídico, então ela vira uma célula cancerígena. E o que a água, esse tipo de água nos fornece? Uma hidratação mais adequada, uma quantidade de oxigênio mais adequada, uma troca desse nível de pH extracelular. Então eu estou mudando essa condição de vida do câncer. O que ele gosta eu estou tirando dele. Então provavelmente eu consigo fazer um tratamento, coadjuvando aí com um tratamento que pode se tornar muito mais eficaz. Inclusive aqui no Brasil a gente não consegue fazer esse tipo de trabalho. Mas lá fora, no Japão, por exemplo, tem vários trabalhos científicos comprovando a eficácia desse tipo de água contra o câncer. É o próprio José Felipe Júnior, né, que você citou ali, ele trabalha com a água estruturada, né? Água. Sim. Então ele conhece o nosso equipamento. Então ele falou assim, Marcelo, esse é a única tecnologia que eu vejo que realmente a gente pode fazer uma função. Infelizmente no Brasil, o que acontece? Algumas empresas aproveitam esse gancho pH. O pH alcalino, né? E começa a fazer a divulgação. Mas como é que ela faz esse pH alcalino? Todas, sem exceção, inserindo minerais a essa água. Ou seja, magnésio, ou cálcio, ou bicarbonato. Então ela vende uma água já com pH entre 9 e 10, só que o pior de tudo, que ela diz ainda que a água dela é ionizada, estruturada, por adição de minerais. Então, infelizmente, a nossa cultura não tem isso, se você busca isso por informações por internet nacional, tem pouca informação. E a pessoa, infelizmente, acaba acatando o que essa empresa está divulgando. Isso a gente precisa tomar muito cuidado.
Uma outra dúvida é o seguinte, o flúor, ele é natural, ele vem na água e a gente acaba normalmente tendo até uma proteção contra o flúor, que uma das coisas que ele faz é danificar a nossa glândula pineal. Sim. É uma especialidade, mas me parece o seguinte, que é o flúor sintético, o flúor que parece que é da tecnologia do alumínio, do uso do alumínio. Que me parece que é esse que eles colocam na água, não é um flúor natural. Aí eu queria saber o seguinte, qual seria a ação desse aparelho sobre o flúor industrializado? Então é assim, existe um padrão, tudo baseado no Ministério da Saúde, tá? Que a nossa água é fluoretada, mesmo a da Sabesp ela vem fluoretada. E ela tem lá 1 miligrama por litro, que é o padrão ideal. Só que especialistas dizem que ele tem que ser, para que ele não seja danoso em relação a essa função da pineal, enfim. Porque o flúor ele é muito mais danoso do que a gente imagina. Muita gente fala, mas eu posso alterar a função tiroidiana, posso causar um câncer, mas tem vários estudos comprovando que ele é muito mais danoso que isso, né? Então, assim, como ele é considerado um mineral, a partícula dele é muito pequena, tanto quanto o cálcio ou o magnésio. Então, para retirar isso de forma filtrante, não existe. Só que o nosso equipamento leva uma vantagem. Por quê? O flúor, ele está numa categoria acídica. E o nosso equipamento ele não faz essa separação. Então, 60% do flúor colocado na água, o equipamento identifica e retira. Não consegue fazer 100%, mas 60%. Nessa medição do cliente, colocou lá a condição de flúor, 0,6, alguma coisinha. Então, ou seja, nós estamos abaixo do índice danoso. Mas, lá para o final do ano, vai ter novidades aí, que a indústria ela trabalha com um equipamento que consegue retirar o flúor 99%. Mas aqui já é de bom tamanho, porque eu retiro a parte danosa, né? Eu tenho pouco, mas esse pouco não interfere. O próprio metabolismo do meu corpo consegue fazer a excreção dele. Desculpa, o senhor falou que essa mesma empresa trabalha com equipamento que tira 99%? Sim. Que não chegou no Brasil. Que não chegou, até para o final do ano, porque no Brasil é muito complicado. Anvisa, Inmetro, tem... Mas a gente já está trabalhando para isso, vai ter novidades. Mas segundo informações que eu tenho, não posso garantir que ela seja real, é que uma das funções do flúor, o flúor industrializado, é embotamento do cérebro das pessoas. Então, na verdade, o ponto mais danoso dele é exatamente isso, porque você perde a função de opinião, de se manifestar, ou você acaba sendo doutrinado. E é isso que o governo quer, por isso que não é proibido, não tem ninguém político aqui não. Mas a função da colocação do flúor na água é exatamente essa. Porque eu sou governo e eu posso te conduzir a qualquer lugar que eu queira. Se eu retiro o flúor, você vai ficar rebelde, entendeu? Então por isso que não é proibido aqui no Brasil. Só que a gente vai criando recursos para que aconteça isso, para que a gente vá tirando. Por lei, tirar o flúor não dá. Porque lá em cima é muito forte. Mas a Europa já aboliu? Não, na Europa aboliram o cloro, aboliram um monte de coisa. Mas no Brasil aceita-se tudo, né? Isso que é complicado. Eu acho que quanto mais informação as pessoas tiverem Sim. a respeito da água, do alimento industrializado que é colocado lá para simplesmente tornar, vamos dizer um termo bem justo, a população boiada, certo? Sim. Todo mundo que puder ter conhecimento a respeito disso, de antioxidante, corante, estimulante, precisante na comida, na água, tudo, certo? Um falando do outro, a gente começa a boicotar essa gente. Sem dúvida. Eles perdem a força. Então, por isso que a gente está aqui. Na verdade, é levar essa informação, né? E a gente busca muito isso. Informação em todas as palestras, mesmo que foge um pouquinho, a gente acaba informando para que o maior número de pessoas tenha esse conhecimento, que é importante. E divulgar. Não adianta guardar o conhecimento para si. O máximo, hoje a gente tem esses veículos aí de redes sociais, né? É importante divulgar. E na nossa página tem sempre uma divulgação nesse sentido, levando essa informação diferenciada. Infelizmente, tem muita gente que não acredita, porque já está doutrinado, né, a esse tipo de informação. Mas a gente
vai fazendo, né? A nossa parte, o nosso papel, a gente vai exercendo aí, que é importante. Deixa eu só continuar para a gente finalizar, a gente abre uma rodada de perguntas, tá? Então, assim, a água ionizada, ela tem, por eletrólise, tá? Produzida por um equipamento desse, a gente consegue juntar essas cinco características, que é a pureza, condutividade, pH adequado, sem adição de minerais, que é o mais importante de tudo, com uma estrutura molecular menor e um redox negativo, que é o antioxidante. Quando a gente tem isso numa água e consumindo numa média de 2 litros, quais seriam alguns dos benefícios? Na parte sanguínea, melhora muito o controle de colesterol, triglicéridos, a parte de gordura no sangue, né? Além da diabetes e controle da pressão arterial. Isso tudo a gente já viu aqui com nós, assim, com os nossos clientes. Tá? Então, eu não coloquei aqui um benefício que nós aqui do Brasil não vimos ainda. Então, aqui já é fato brasileiro. Na parte digestiva, melhora em questão de gastrite, refluxo. H. pylori é uma bactéria difícil de se eliminar. A gente já viu vários casos com a eliminação completa da H. pylori só consumindo esse tipo de água. Auxilia na melhora do funcionamento intestinal, na não formação do cálculo renal. Isso era um problema que eu tinha antes de conhecer a água. Então, eu formava uma pedra por mês. Formava e expelia por 2 anos. E depois do consumo desse tipo de água, não teve mais a formação, zerou. Então, há 4 anos eu não tenho mais formação de pedra nos rins, de cálculo. Auxilia na desintoxicação do fígado, também era um problema que eu tinha. É bom que eu tinha, né? Tudo ia. Foi, não tenho mais. Eu descobri que eu tinha um nível de esteatose, grau 2, já pulando para o grau 3. Para quem não sabe, esteatose é o fígado gordo, onde tem uma infiltração de gordura, interfere nas enzimas que é o TGO, TGP, elas alteram. Quando elas estão alteradas, isso significa o processo degenerativo do fígado. Se passa para o grau 3 por 4, já é cirrose e assim por diante. E o interessante, eu não bebo muito. Pouco. Mas isso eu descobri com 17 anos. Né? Então, nessa época, não fazia nada disso. A alimentação minha não é tão gordurosa. E geralmente, esteatose é relacionada à mulher obesa. Eu estou totalmente fora do quadro. E assim, eu fiz vários tratamentos, nunca melhorou, então deixei de lado. Depois, quando eu fui acompanhar devido a essa água, houve uma diminuição do TGO-TGP. Então, o que sempre estava alterado caiu bastante. Ou seja, eu consegui interromper o processo degenerativo do fígado, só consumindo a água. E a gordura, aos poucos, ela está se diluindo. Então, eu faço ultrassom periodicamente para acompanhar esse quadro. Tá? Bom, e os processos inflamatórios, melhora muito o processo de artrite, bursite, redução de câimbras, tratamentos de fibromialgia e assim por diante. Então, esses são alguns benefícios que a gente já viu com clientes que nós temos. E aqui no Brasil, nós temos alguns médicos já estão adeptos a esse tipo de água reduzida por eletrólise. Então, a gente vai mudar um pouco o conceito. Quando falar de água alcalina, água reduzida por eletrólise, porque ela é mais completa. Tá? No Japão tem o Dr. Hiromishiya, que é um expert nessa área. Estados Unidos, o Dr. Robert Young. E no Brasil, quem fala muito sobre isso é o Dr. Laer Ribeiro. Nos próximos slides, alguns antes e depois. Esse Dr. Hiromishiya, ele é especialista em intestino. Então, ele, nas comprovações científicas dele, ele mostra que o intestino é o nosso segundo cérebro. Se o nosso intestino não estiver bem, com certeza eu vou desenvolver algum tipo de doença. Então, a primeira coisa que ele faz, quando ele diagnostica uma pessoa, ele vai direto para o intestino. Então, aqui foi algumas pessoas, a maioria desses tratamentos eram pessoas com câncer, tá? Então, sempre nós podemos ver aqui, ó, o antes e depois de 3 meses de tratamento com água e uma dieta equilibrada. Todas elas com câncer. Do lado esquerdo, antes, do lado direito, depois. Então, do lado esquerdo, sempre ele inflamado, com vários dejetos, enfim. Olha esse outro. 65 anos antes, câncer, e depois do tratamento. E mais interessante, ele usa essa água, produzida por um equipamento semelhante a esse, tá? Aqui é um programa no Japão, é o NNN, que é um programa investigativo. Então ele pega casos do começo ao fim para ver se isso é verdade, ele está preparando, se é verdade ou não.
Então aqui é o caso de uma criança com processo alérgico extremo, bebê, tem 5 meses de idade. Não podia comer nada que desenvolvesse esse processo alérgico e fazendo o tratamento com a água ionizada, o importante, essa água ionizada, ela pode ser tanto alcalina para consumo, quanto acídica para tratamento externo, tá? Para trabalhar um processo de alergia. Então, em questão de 5 meses, houve a eliminação 100% desse processo. Aqui, criança, um idoso, lá no Japão parece que é comum atopia, que é um problema de alergia muito forte. E tem pessoas que carregam praticamente a vida inteira esse problema. Esse senhor, por 45 anos, ele teve esse problema. Com 9 meses de tratamento, ele teve 100% aí de melhora. Problemas de feira, que aí eu uso da água ácida, tá? Que é para poder eliminar os fungos, a bactéria. Essa água ácida também é produzida por um aparelho. Só escaldapés. Ali mostra uma pessoa acamada, que a pessoa muito tempo produz escaras, né? Que é o ferimento da pele e a não cicatrização. Então, quando se faz uma compressa com a água ácida, por algumas semanas você tem a cicatrização completa. E finalizando esse programa, é um senhor com problema de ferimento, né, de pé diabético severo. Na verdade, ele entrou no hospital para amputação, porque já estava feio o negócio, né? Só que foi feito um trabalho com ele em um pouco mais de um mês, consumindo a água para controle da diabetes. E o trabalho da água ionizada acídica nos pés, ele teve uma melhora aí praticamente de 100% na cicatrização. Aí mostra ele entrando e ele saindo do hospital sem precisar fazer essa intervenção aí de amputação. Aqui alguns casos seguintes. Tem um método dentro da medicina ortomolecular, que é a visualização do sangue em campo escuro. Quando a gente vê o plasma sanguíneo, aquelas partes brancas brilhantes, são cristais, que provavelmente esse sangue, quem é o dono desse sangue, está com problema de saúde. Porque eles fazem um diagnóstico através do plasma. E consumindo água por um mês ou um pouco mais, você consegue eliminar esses cristais. Aqui um outro caso de eczema, né, na perna. Isso aqui já é o pessoal de Londrina, tá? Que isso é caso nacional. E aqui a mesma coisa, um plasma sanguíneo extremamente estressado, pronto aí para estourar um câncer, com um consumo de água de 6 meses, esse plasma sanguíneo já ficou mais harmônico, mostrando uma qualidade de vida menor. Psoríase antes e depois. Esses casos de pele sempre é utilizado as duas águas, consumo, água ionizada alcalina, e para a parte externa, água ionizada ácida, porque esse equipamento produz as duas águas. Agora, para entender melhor, vamos fazer os testes, né? O visual, que tudo que eu falei a gente mostra na parte prática, tá ok? Paulo, você já processada pelo aparelho, que é ionizada alcalina. E nesse outro eu vou colocar um que foi coletado aqui na torneira, tá? Uma água normal. Dura quanto tempo depois de tratado? Ela bem fechadinha, 48 horas. Até 72 horas, perdão. Fechadinha com a tampa, tá? Então aqui o primeiro teste que eu vou fazer é o teste da estrutura de molécula de água. Porque se eu tenho uma estrutura menor, eu consigo penetrar nas partículas do chá e fazer a soltura dos ativos. Estrutura menor, eu falo que maior, menor, o que você explica? Não entendi. Tá, porque assim... Molécula, a água ela é junta, né? Tem ligação de hidrogênio e isso, ele fica grande. Quando essa água, com molécula grande no nosso corpo, ele dificulta a hidratação celular. Para hidratar a célula, ele tem dificuldade porque está grande. Grande significa o que? Tem molécula mais junto. Porque fica, menos junto, isso, menos molécula. Isso. Então, é macromolécula. Quando passa pelo processo, ele fica micromolécula. Não é distância, né? Porque, aglomeramento. Porque tem isso assim, água, molécula. Sim. Se ficar assim, menos quantidade, se fazer assim, menos volume, né? Se faz mais assim, mais volume, né? Não é assim, né? Não. Quantidade, né? Isso, quantidade das moléculas de água agrupadas, tá? Portanto que a densidade é maior também da água normal. Isso. Então, assim, quando a gente consegue fazer a diminuição do cluster,
que que acontece? A densidade diminui, o peso molecular também é menor, então, quando você tem um peso molecular menor e uma estrutura menor, a função hidratação, desintoxicação é muito maior. Dá para ver a diferença? Deixa eu pegar uma caneta. Porque se eu tenho uma estrutura de molécula de água menor, dá para ver a diferença? Você está usando água a temperatura normal? Temperatura normal. Água ambiente. Ó. Dá para ver? Da minha direita para a minha esquerda, a coloração de água, dá para ver a diferença? Então, qual que é a explicação? Se eu tenho um grupo menor de moléculas de água, eu consigo atingir o ativo do chá com mais facilidade. Se eu tenho um grupo maior, existe uma dificuldade, não existe? Porque o bloco é maior. Isso aqui é uma analogia, vamos supor que eu tenho um grupo de células. Se uma água comum, eu bebo uma água comum, o processo hidratante vai demorar muito, porque eu tenho um bloco muito grande. Agora, se eu quebro esses blocos em partículas menores, essa função de hidratar é muito mais eficaz. Em questão de pouquíssimo tempo, eu consigo hidratar. E para funcionar os rins, eu tomei durante o dia, o que o sogro me deu dessa água, eu fiz xixi 4, 5 vezes mais. Porque Então ajudou a desintoxicação. Por isso que a gente fala, não é só hidratar. A desintoxicação também é interessante. Você já tomou? Legal. Já. Bom, aqui é um teste, então deu para... Aqui alguma dúvida? Dá para entender? Não, agora está vendo. Dá para ver, né? Ótimo. Então agora vamos fazer um segundo teste. Da oxidação. Ele falou em oxidação e antioxidação, foi? Bom, todo mundo conhece isso, é um tintura de iodo. Para que é utilizado? Naturalmente, para quando faz uma cirurgia, para desinfecção do local, enfim. Só que isso aqui é um tremendo oxidante. Se ele estiver dentro disso, eu tomar um gole, ele é um radical livre extremamente poderoso, vai matar minha célula, eu vou passar mal, enfim. Então aqui para a gente poder mostrar, ó, uma mesma quantidade aqui. Vem aqui. Tá, então, ok, vamos imaginar o seguinte, se eu tenho, isso aqui é meu organismo, eu estou com vários oxidantes, vários radicais livres. Aqui uma água comum. Se eu bebo essa água, eu vou, é o que a gente falou lá no início, eu vou encher meu organismo de líquido, mas a função de combater esse órgão danoso que está aqui, que é o radical livre, ele não está fazendo nada, porque a molécula de iodo ainda está presente, está vendo que ele está marronzinho? Agora aqui a água processada pelo aparelho. Dá para ver a diferença? Ó. O que eu consegui aqui? Estabilizar essa molécula de iodo que estaria detonando as minhas células. Então, isso é imediato. Por quê? O doador elétron, que é o antioxidante, que é o redox que a gente falou negativo, imediatamente ele está fazendo a função de neutralizar aquele oxidante, aquele radical livre. Então, se eu consumo essa água, eu controlo a função oxidativa do meu corpo. Ou seja, estou protegendo a minha célula. Estou dando longevidade para a minha saúde. Aqui deu para entender, né? Agora, é interessante o seguinte. Quando eu estou assim, oxidado, geralmente a minha imunidade está no chão, está muito baixa. Aí eu posso pegar uma gripe, um resfriado, um mal-estar. Quando eu estiver assim, geralmente a gente vai tomar um medicamento. Nesse caso, vamos tomar uma vitamina C. Tá? Se eu tomo uma vitamina C, e a vitamina C, como a gente viu naquele quadro, ele é antioxidante.
Tá vendo que aos pouquinhos ele vai neutralizando também? Ó. A função é neutralizar o oxidante, que é o iodo, para proteger meu corpo, para a minha imunidade subir, enfim, não é? Só que assim, todo mundo sabe que todo medicamento ele nos traz um efeito colateral. Eu tomo medicamento para melhorar isso, mas ele pode, não que vá, mas ele pode piorar para o outro lado. Então ele gera um resíduo no nosso organismo. Então o medicamento, qual que foi a função? Ele tirou aquele dano que estava ali, que é o radical livre. Só que como eu falei, põe um paninho branco, por favor. Ele me deixou um resíduo. Então a gente agora vamos acompanhar aqui, ó. Tudo que é abaixo de 7 é ácido, é ruim para o nosso corpo. Então ele força com que o nosso sistema tampão trabalhe com mais eficiência e isso vai forçar o meu organismo e, enfim, eu vou forçar demais e se eu não conseguir equilibrar esse pH, eu vou adoecer de novo. Eu tenho que estar então acima de 7, que é para cá, que é um azul para roxo. Ótimo. Então qual que é o resíduo que esse medicamento me deixou? Seguindo ali pela coloração. Está dando para enxergar? Que resíduo que foi? Amarelo. O amarelo representa o ácido, certo? E agora, em uma água ionizada, além de fazer a neutralização de todo o radical livre, ele me deixou num resíduo alcalino. Então é assim, se eu tenho essa condição de água que vai hidratar o meu organismo, vai equilibrar o pH, vai trabalhar contra a oxidação aos radicais livres, é muito mais interessante. Então, agora, assim, para a gente finalizar, não tem mais um teste, né? Assim, mas em questão de teste, eu vou trabalhar o quê? Melhorando o pH do meu organismo como um todo, eu vou hidratar e desintoxicar e vou proteger contra os radicais livres. Quando eu faço isso para o meu organismo, eu estou dando condições para que ele funcione de forma correta. O organismo equilibrado, funcionando, é o organismo saudável. Então a função desse tipo de água é exatamente equilibrar o nosso corpo. Se ele está equilibrado e funcional, eu sou livre de doença. Concordam? Então essa é a função principal. Agora, o que é interessante? Além de consumir esse tipo de água, eu posso trabalhar o que eu vou consumir também, os alimentos. Por exemplo, aqui é um tomatinho cereja. Todo mundo sabe que o tomate ele sofre muito problema com pesticida, porque é uma frutinha muito atacada, enfim. E geralmente as pessoas fazem o quê? Colocam no recipiente para lavar. Tem que pôr um estrondo no cabelo. Estrondo no cabelo. Quantos tem aqui? Cadê o seu? Tu não sabe? 6. Eu vou um estrondo no cabelo para a gente contar. Você tem separado? Água alcalina, alcalina. Então geralmente a gente pega o tomate, coloca no recipiente e pega a água da torneira para lavar, não é isso? E aqui está um pH mais alto para eu poder lavar essa mesma fruta. Mas dá pra ver, né? Espera, caiu no bico, não é meu. Deixa eu colocar.
Vamos colocar aqui direto, tá? Não, abre mesmo. Muito forte. Ela não mudou. Pode achar. Não abre o botão. Aí tá bom, vamos usar a fila. Pega, vamos. Não, deixa eu dar uma não, conta não. Então é assim. A coloração aqui está bem baixa, mas dá pra, acho que dá para... Dá para ver alguma diferença na cor da água que foi lavado do lado meu esquerdo com água normal e do meu lado direito agora com água iluminada. Isso eu deixei 30 segundos, tá? Então é assim, a gente lava os alimentos achando que tá bem, tá lavado. Então qual que é o interessante? O strong alcalino, que é o extremamente alcalino com pH 11, como ele tem a condição de pH mais alta, está com estruturação menor, está recheada de antioxidante de elétron, ele consegue, porque assim, tudo que é contaminante, ele tem uma carga mais positiva. Se eu tenho muito negativo, eu consigo puxar, concorda? Então é isso que a água faz com a parte de pesticida que envolve os tomatinhos aí. Por isso que a coloração muda. Então eu acho que eu estou comendo um produto bom, mas eu só tirei o superficial. Aqui não, aqui eu consigo já ter uma condição de limpeza muito mais profunda desse alimento. O interessante é assim, é que eu acho que não vai dar para todo mundo experimentar. Mas assim, esse é o lavado com oxidante, antes com o aparelho. Não tem sal, não. Né? Não tem risco de nada. É muito mais doce. Então, dá a diferença da acidez, né? Então, bom, eu vou deixar aqui só eu passo. Porque eu já confundi um monte de coisa. Mas estava sendo meu paladar. O que é interessante? Toda aquela acidez que o tomate tem, por ser mais alcalino, ele consegue equilibrar isso. Então o sabor do alimento fica muito mais gostoso. Isso a gente falou então. Assim, essa leguma você usou alcalina. Então na verdade existe outras formas. Por exemplo, água ácida é bactericida. Então tudo que eu pensar em micro-organismo, eu coloco água ácida. Por isso que é negócio de tudo lá, assim, água ácida. Exato. Isso. Aí tudo que eu pensar em pesticida é alcalino. Tá? Então é assim, bactéria e sujidade. A bactéria é ácido, sujidade, alcalino.